Pronto, pessoal, estamos aqui retornando após o nosso intervalo, dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Falar das normas penais. Então a gente apresentou, né, as questões de divisões doutrinárias, né, que fala sobre a norma penal incriminadora, a norma penal não incriminadora. Trouxemos um quadro resumo, né, que facilita o processo de conhecimento de vocês, o processo de formação, né, e que vem, né, pessoal, a somar nessa perspectiva do conhecimento que vocês têm que adquirir, né, ao longo da nossa disciplina. Nossa disciplina é Introdução ao Direito Penal. A gente não vai se aprofundar com muita ênfase, mas a gente vai trazer também uma preparação, né, um conhecimento que vai auxiliar nessa formação de vocês. Então, vocês vão sair no curso Técnico Serviço Jurídico, né, com muita qualidade. Nosso quadro, professor Bussolaudo, eu e os demais professores que contribuem ao longo do curso de vocês vão assomar, né, nessa perspectiva, tá bom? Então, vamos seguir aqui a nossa temática, pessoal. Então, as normas penais em branco, pessoal, que também fazem parte do processo, né? É importante a gente destacar aqui para vocês, primeiramente remetidas, né? E elas são aquelas, pessoal, em que há necessidade de complementação para que se possa compreender o âmbito da aplicação do seu preceito primário. Então, isso significa, pessoal, que embora haja uma descrição da conduta proibida, né? Essa descrição ela requer obrigatoriamente um complemento extraído, né, de um outro diploma, seja leis, decretos, regulamentos, né, para que possam efetivamente, né, ser entendidos os limites da proibição ou imposição feitas, né, pela lei penal, uma vez que sem esse complemento, né, torna-se impossível a sua aplicação. Então, a norma penal em branco, pessoal, exatamente, ela vai ter, né, várias perspectivas. Essa norma penal em branco, ela faz, né, uma orientação geral de uma lei, mas precisa, né, ter essa complementação para que se possa ter, né, toda a formação, toda a perspectiva do conhecimento como um todo. E aí vai ter, dentro da doutrina, né, classificações dessa norma penal em branco, que vai ser complementada, né, ela precisa de uma complementação, às vezes diretamente de uma lei, de um decreto, de um regulamento, né, para que assim, de forma efetiva, né, se entenda todas as possibilidades do que tem a ter ali, né, cobrado do direito penal, tá certo? Então, a gente vai dar sequência aqui. Primeiramente, deixar um abraço aí a Maria Eduarda, né? Está aí na unidade escolar. Fausto Lustosa. Grande abraço aí a vocês da escola, né? Vamos continuar aqui, pessoal. Suponhamos, pessoal. E a gente vai trazer dois exemplos aqui muito bacana para contextualizar, né? E vocês terem essa percepção. Primeiramente, a gente vai trazer o exemplo do João. Então, suponho que João, armado com revólver, ele atira em Pedro, né? Desejando matá-lo, vindo a alcançar o resultado por ele pretendido. E aí aqui, pessoal, a gente está analisando a situação do artigo 121 caput do Código Penal, que é o crime de homicídio, né? Em que a gente verifica que em seu preceito primário está descrito a seguinte conduta, né? Então a gente tem aqui, dentro do que a gente destacou, né, a ideia do artigo 121 caput do Código Penal, que traz a conduta matar alguém, que foi o que João fez, né? Ele estava com um revólver, atirou em Pedro, e ele desejou, né, ter essa ação de matá-lo, vindo a alcançar o resultado que ele tinha a pretensão, né? Então, o comportamento de João, pessoal, como se percebe, ele se tem, né, amoldasse, né, perfeitamente aquela descrita no artigo 121, não havendo necessidade de recorrer a qualquer outro diploma legal para compreendê-lo e aplicá-lo. Então, a sanção prevista para o crime por ele cometido a gente vai ter, né? Então não precisa essa complementação. Agora a gente vai trazer um exemplo aqui da norma penal em branco. Então a gente tem aqui, agora a gente imagina que Augusto ele esteja, né, trazendo consigo certa quantidade de maconha para o seu uso quando é surpreendido por alguns policiais. Então, ele está ali andando na rua, passa uma viatura da polícia, faz a abordagem e encontra certa quantidade de maconha. O artigo 28, pessoal, da Lei 11.343, que é a Lei Antidrogas, de 23 de agosto de 2006, ela traz a seguinte redação. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas, né? Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade,
medidas educativas de comparecimento a programas ou curso educativo. A gente percebe, pessoal, que nesse artigo 28 da Lei 11.343, ela deixa, né, assim, ela traz uma reflexão superficial, genérica, em que ela vai precisar de uma regulamentação, e a gente vai apresentar para vocês aqui o que é que veio a trazer nessa complementação à ideia do artigo 28. Então, no caso de Augusto, como a gente pode concluir, né, ele praticou a conduta descrita do artigo 28 da Lei 11.343. Se não está expressamente escrito, né, em seu texto quais são as drogas não autorizadas ou que se encontram em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Então, a gente tem, né, dentro das possibilidades de buscar, a gente sabe, pessoal, que o álcool e o cigarro, eles, como se sabe, né, eles causam dependência, mas eles não estão nesse rol taxativo, né, que a gente vai já apresentar para vocês. Então, será que se fumarmos um cigarro ou ingerir uma certa quantidade de bebida alcoólica, a gente estaria cometendo também a infração do artigo 28 da Lei Antidrogas? Então, a gente sabe que não, né? Claro que a gente sabe que tem consequências, né, para a nossa saúde física, então é extremamente importante, né, a gente saber do que pode se direcionar, né? Por mais que gere a dependência, mas dentro do entendimento da Lei Antidrogas, ela não entra, né, como esse rol para que se gerencie, né, a infração em si. Mas a gente sabe da gravidade dos danos que pode causar na nossa saúde. Então, a partir do momento, pessoal, que a gente tivermos de nos fazer essa pergunta, né, a partir do instante que a gente necessitarmos buscar um complemento em outro diploma, para que a gente possa saber o exato alcance, né, daquela norma, a gente deve, assim, interpretar, né, adiante de uma norma penal em branco. A gente sabe que está precisando mais uma percepção, né, mais uma ideia, para que a gente possa ter a certeza se a conduta do Augusto ela entra ou não dentro da tipificação, porque o artigo 28 da Lei 11.343, ele não deixa claro, né, ele não diz o rol de drogas que seriam, né, gerenciadas para trazer a culpabilidade da conduta de Augusto, né, que foi encontrado pela polícia. Então, a gente diz, pessoal, que em branco a norma penal, porque seu preceito primário ele não é completo. Então, para que se possa compreender o âmbito da sua aplicação, é preciso que ele seja, né, complementado por outro diploma. E aí Assis Toledo, que é um teórico importante dentro do direito penal, ele diz que as normas penais em branco são aquelas, a gente vai destacar aqui para vocês. São aquelas que estabelecem a cominação penal, a sanção penal, mas remetem, né, à complementação da descrição da conduta proibida para outras normas legais, regulamentares ou administrativas. Então, pessoal, na situação do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, a Lei Antidrogas, somente após a leitura, pessoal, da Portaria 344 de 12 de maio de 98, todas as atualizações posteriores, né, expedidas pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, uma autarquia, pessoal, sob o regime especial vinculada ao Ministério da Saúde, é que a gente poderá, né, saber se esta ou aquela substância ela é tida como entorpecente para fins de aplicação, né, desse artigo 28. Então, o artigo 28, ele tem essa complementação através dessa portaria 344, em que ele vai trazer o rol de substâncias, né, que vão ser consideradas entorpecentes e que vão gerenciar a criminalização de determinada conduta, tá certo, pessoal? E aí, muitas vezes, pessoal, esse complemento de que necessita, né, a norma penal em branco é fornecida, né, por outra lei. No caso, o artigo 28 da Lei Antidrogas, né, a Lei 11.343 de 2006, por outro diploma, né, que não uma lei em sentido estrito. Então, por essa razão, a doutrina ela divide, né, as normas penais em branco em dois grupos. A gente vai ter as normas penais em branco, pessoal, homogêneas, em sentido amplo, ou monólogas, quando o seu complemento ele é oriundo, né, da mesma forma, da mesma fonte legislativa que editou a norma que necessita desse complemento. Então, a gente tem um exemplo, o artigo 237 do Código Penal. Aqui no homogêneo, pessoal, em sentido amplo, é que vai ser uma outra lei que vai trazer esse complemento da lei que está seguindo, né, a norma penal em branco. Então, é uma lei que não está completa e ela vai precisar de uma complementação que é traga em outra lei.
a questão da continuidade ali. Homovitelina, quando a norma penal é complementada por outra norma penal. Então, a gente tem como exemplo o artigo 338 do Código Penal, que é complementado, né, pelo artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal. Uma lei complementando outra. Já o outro caso, pessoal, é as heterogêneas, né, que em sentido estrito, ou heterólogas, quando o seu complemento ele é oriundo de outra fonte daquela que editou. Então, não vai ser uma lei que vai complementar, mas sim outra coisa. É o exemplo da Lei 11.343, a Lei Antidrogas, no artigo 28, que uma portaria da Anvisa é que vem trazer essa complementação da lei, tá certo? E aí, continuando, a heterovitelina, né, quando a norma penal é complementada por outra, de outro ramo do direito, a gente também tem aí exemplo, né, do artigo 178 do Código Penal. Tá bom, pessoal? Então, vamos seguir aqui nossa proposta de ensino. Então, diz, pessoal, homogênea em sentido amplo ou monóloga, a norma penal em branco quando o seu complemento é oriundo da mesma fonte legislativa que editou a norma que necessita desse complemento. A gente vai até destacar aqui, pessoal, porque é extremamente importante ter essa compreensão. Tá? Vou deixar aqui em outra cor. Então, disse é homogênea, em sentido amplo ou monóloga, a norma penal em branco, quando o seu complemento é oriundo da mesma fonte legislativa que editou a norma que necessita desse complemento. Então, assim, no artigo 237 do Código Penal, a gente tem a seguinte redação. Contrair casamento concedendo a existência de impedimento que ele cause a nulidade absoluta, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Para responder, pessoal, pela essa prática aludida do delito, é preciso saber quais são os impedimentos que levam, né, à decretação da nulidade absoluta do casamento. E quais são eles, né? Então, o artigo 237 ele não deixa isso claro. Então, vamos seguir aqui. Então, a gente tem, portanto, pessoal, que nos valer do artigo 1521, do inciso 1 ao 7º, né, do Código Penal de 2000, do Código Civil de 2002, para que a referida norma penal, né, ela venha a ser complementada. E aí, depois disso, é que a gente vai concluir, né, se a conduta praticada pelo agente ela é típica ou não. Então, o artigo 237, pessoal, do Código Penal, ele vai requerer um complemento, pois não basta por si só próprio, né, dizermos que há uma norma penal em branco. Agora, partindo do princípio, né, de que o artigo 237 do Código Penal ele se encontra uma norma penal em branco, a gente deve sim formular outra pergunta. Essa norma penal em branco, ela é homogênea ou heterogênea? A homogênea a gente apresentou para vocês que é uma outra lei que vai a substituir. Já a heterogênea não é exatamente uma lei, pode ser uma portaria, um regulamento, um decreto, tá certo? Então, a homogênea, a resposta, né, porque a fonte de produção do Código Civil, de onde extraímos o complemento, é a mesma que produziu a lei, o Código Penal, onde reside, né, a norma penal que necessita ser complementada. Então, ambas foram produzidas, né, pelo Congresso Nacional e sancionadas pelo presidente da República, né? Então, as normas penais incompletas, pessoal, ou imperfeitas, é o que a gente vai apresentar para vocês, também chamadas secundariamente remetidas. Então, elas são, pessoal, a gente vai destacar aqui para vocês a ideia. São aquelas que, para saber a sanção imposta pela transgressão de seu preceito primário, o legislador nos remete, né, a outro texto de lei. Então, assim, pela leitura do tipo penal incriminador, a gente verifica, pessoal, o conteúdo de proibição ou do mandamento, mas para saber a consequência jurídica, né, é preciso se deslocar para outro tipo penal. Então, a gente traz aqui a definição, né, de Luiz Regis Prado, que diz: a lei penal estruturalmente incompleta, também conhecida como lei penal imperfeita, é aquela que se encontra prevista tão somente as hipóteses fáticas, preceito incriminador, sendo que a consequência jurídica, né, localiza-se em outro dispositivo da própria lei, né, ou em diferente texto legal. Deixa eu apresentar aqui para vocês exemplo também. Então, são exemplos, pessoal, de normas penais incompletas, aquelas que estão previstas na Lei 2.789 de 56, que define e pune, né, o crime de genocídio. Então, nessa Lei 2.789 de 56, no seu artigo 1º, ela fala, né, o que é o crime de genocídio. Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tal como, né, matar membros do grupo, né,
ele será punido com as penas que estão no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, no caso da letra A. Então, o artigo, pessoal, ele nos remete a outro dispositivo penal para que se possa aferir a santio iuris, né, a razão pela qual se diz que tal norma penal ela é incompleta ou imperfeita, porque ela não traz a punição, ela traz o regramento do que é aquela criminalização, mas a sanção, né, a punição, ela vem em outra legislação. Então, o entendimento exatamente da norma penal incompleta, né, ou imperfeita é basicamente essa, né, e é diferente um pouco da lei penal em branco, tá bom, pessoal? Seguindo aqui, pessoal. Então, o artigo 304 do Código Penal, ele vem a ser ao mesmo tempo considerado uma norma penal em branco, bem como a norma incompleta, né, ou imperfeita, pois o seu preceito primário ele remete o intérprete a outros tipos penais, a fim de saber quais são os papéis falsificados, né, ou alterados a que se refere o mencionado artigo, além de também encaminhar a outro tipo penal, né, com o escopo de apurar as penas combinadas, né, em seu respectivo secundário. Então, extremamente interessante, né, pessoal? Esse artigo 304 do Código Penal, ele traz, né, tanto a ideia da lei penal em branco, como também a ideia da lei penal imperfeita, né? Porque ele vai fazer essas duas possibilidades. Em branco, porque vai precisar de uma outra normatização que a complemente, e incompleta, porque ele vai ter em outros regramentos, né, a sua real punição. E aí a gente tem aqui algumas observações. Alguns doutrinadores, exemplo de Kleber Masson, embora com a mesma fundamentação exposta, eles denominam, né, a lei penal em branco inversa ou ao avesso, aquilo que tradicionalmente é conhecido, né, por norma penal incompleta, imperfeita ou secundariamente remetida. Mais uma posição aqui de um outro teórico. A gente vai apresentar, pessoal, a possibilidade de concurso ou conflito aparente de normas. Então, o que é que a gente tem aqui, pessoal? Fala-se em concurso aparente de norma quando determinado fato, né, aparentemente, existem duas ou mais normas que poderão sobre ele incidir. Então, aqui, pessoal, o legislador ele vai perceber, né, exatamente quando tiver esse concurso ou conflito aparente de normas, a que melhor vai direcionar, né, a criminalização, a sanção daquela conduta. Então, é extremamente importante a gente ter essa atenção, né? Os nossos magistrados vão estar bastante atentos, né, a esse direcionamento. E, claro, se caso, né, até pela rotina, pelas atividades, né, pode existir falhas, é natural. E aí vai caber, né, a quem tiver ali vinculado às partes, recorrer, né, se sentir lesado, se não for adotado, né, o melhor direcionamento de sanção, melhor direcionamento de punição. Mas existe, né, essa questão do concurso ou conflito aparente das normas penais e que tem que ter, né, essa real atenção de quem está ali envolvido para buscar o seu direito a quem realmente estiver ali por decidir. E aí, claro, vai caber a se utilizar, né, quando se tiver esse conflito aparente de normas penais, se utilizar que realmente satisfaz aquela conduta, né, aquela ação, o autor da autoria do fato, né, e o resultado que foi praticado. Então, por mais que se tenha um concurso ou um conflito aparente de normas, vai se buscar aquela que realmente condiz, né, por completo aquela real situação, tá certo? Vamos continuando aqui, pessoal. Como a própria denominação sugere, o conflito existente, né, entre normas do direito penal, ele é meramente aparente. Então, se é tão somente aparente, quer dizer, efetivamente, pessoal, que não há que se falar em conflito quanto da aplicação de uma das normas ao caso concreto. E aí, Frederico Marx ele diz, o concurso de normas ele tem lugar sempre que uma conduta delituosa pode enquadrar-se, né, em diversas disposições da lei penal. Diz, porém, que esse conflito, pessoal, é tão só aparente, porque se duas ou mais disposições se mostram aplicáveis a um dado caso, só uma dessas normas, na realidade, é a que o disciplina, né? Então, tem que ter atenção para ter esse direcionamento. E a gente traz aqui um quadro resumo, né? Então, um conflito, porque aparente, ele deve ser resolvido, né, com a análise dos seguintes princípios. E aí os princípios utilizados, pessoal, na resolução do conflito aparente é o princípio da especialidade,
o princípio da subsidiariedade expressa ou tácita, o princípio da consunção e o princípio da alternatividade. A gente vai apresentar cada um desses princípios agora, tá? O princípio da especialidade, pessoal. Então, a norma especial, ela afasta a aplicação da norma geral. Então, em determinados tipos penais incriminadores, há elementos, né, que os tornam especiais em relação a outros, fazendo com que, se houver uma comparação, né, entre eles, a regra contida do tipo especial vai se amoldar, né, adequadamente ao caso concreto, afastando, assim, dessa forma, a aplicação da norma geral. Então, o princípio da especialidade ele traz esse entendimento, né, que vai se afastar a aplicação da norma geral se tiver uma norma especial dentro desse processo, né? E aí o princípio da subsidiariedade, pessoal. Na ausência ou impossibilidade de aplicação da norma principal mais grave, aplique-se a subsidiária, né, a norma subsidiária menos grave. E a gente vai ter a subsidiariedade expressa, né, quando a própria lei faz a sua ressalva, deixando transparecer, né, o seu caráter subsidiário, e tácita, pessoal, quando o artigo, embora não se referindo expressamente ao seu caráter, né, subsidiário, somente terá aplicação nas hipóteses, né, de não ocorrência de um delito mais grave, né, que neste caso vai afastar a aplicação da norma subsidiária. O princípio da consunção, pessoal. Então, o que é esse princípio? A gente pode falar nesse princípio, né, nas seguintes hipóteses. Quando um crime é meio necessário, né, ou normal fase de preparação e execução de outro crime, e nos casos de antefato, né, ou de pós-fatos impuníveis. O princípio da alternatividade. Ele terá aplicação quando estivermos diante de crimes, né, tidos como de ação múltipla ou de conteúdo variado. Então, são crimes, pessoal, plurinucleares, né, nos quais o tipo penal prevê mais de uma conduta em seus vários núcleos. Então, os exemplos de tais tipos penais, né, é o que tem previsto no artigo 33 da Lei 11.343, que é a Lei Antidrogas. E a gente traz aqui, pessoal, itens para que a gente possa praticar. A gente vai ter aí um minutinho para que vocês possam ler, possam contextualizar, né, e verificar se esses itens estão certos ou errados. E daqui a um minuto a gente retorna, tá bom? Pronto, pessoal, estamos retornando aí. E aí, Maria de Jesus, que está em Matias Olímpio, respondeu os itens aí com os colegas de vocês? Vamos verificar aqui, tá, pessoal? Então, o item 1, pessoal. As normas penais incriminadoras é reservada a função de definir as infrações penais, proibindo ou impondo condutas sob a ameaça da pena. Então, esse item aqui está correto, pessoal. Próximo item. As normas penais não incriminadoras, ao contrário, né, possuem as seguintes finalidades: tornar lícitas, né, determinadas condutas, afastar a culpabilidade do agente, erigindo causas de isenção da pena, esclarecer determinados conceitos e fornecer princípios gerais, né, para a aplicação da lei penal. E é justamente isso, né, pessoal? As normas penais em brancos, não incriminadoras, elas trazem esse esclarecimento, né? Então, esse item também está corretíssimo, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido, pessoal. A gente traz um pouquinho de questões. No final da aula, a gente também deixa questões para que vocês possam praticar, para que facilite, né, esse processo de ensino-aprendizagem de vocês.
E aí a gente chega ao nosso último tópico de aula, pessoal, interpretação e integração da lei penal. E aí a gente traz as possibilidades, né, de o que vem a ser interpretar, né? Então, interpretar, pessoal, é tentar buscar o efetivo alcance da norma, né? É procurar descobrir aquilo que ela tem nos dizer com maior precisão possível. E aí, dentro do que traz o teórico Hungria, né, que é um teórico do direito penal, ele diz, como toda norma jurídica, a norma penal ela não pode prescindir do processo exegético, né, tendente, né, a explicar-lhe o verdadeiro sentido. Então, o justo pensamento, a real vontade, a exata razão finalística, quase nunca, né, devidamente expresso com todas as letras. Então, durante muito tempo, pessoal, prevaleceu entre nós a máxima, né, a máxima, in claris concet interpretatio, querendo significar que, pessoal, que quando o texto fosse claro o suficiente, né, não haveria necessidade de interpretação. Mas é extremamente importante, pessoal, dentro da ideia, né, do que vem a ser essa interpretação, integração da lei penal, a gente buscar, né, essa contextualização e ter essa real interpretação, né, de todos os direcionamentos das nossas normatizações, tá bom? Então, é só para que a gente tenha, né, essa percepção e esse direcionamento, tá? A Irene está pedindo um abraço aí, né, para a Olívia, né, e a Vanessa, e para a Bruna, né, em Matias Olímpio. Então, muito bem, pessoal, estão bem ligados aí à nossa aula, a gente fica muito contente. Vamos continuar aqui a ideia de interpretação e integração da lei penal, tá? Então, a gente tem aqui as espécies, pessoal, de interpretação. Então, na primeira abordagem, a gente vai ter a interpretação objetiva e a interpretação subjetiva, pessoal. Então, por meio da chamada interpretação objetiva, vai se buscar descobrir a suposta vontade da lei. E, ao contrário, né, com a interpretação subjetiva, vai procurar se alcançar a vontade do legislador. E essa legislação, essa distinção, pessoal, ela tem sido severamente criticada pela doutrina, né, principalmente no que diz respeito a voluntas legislatórias. Aí a interpretação, pessoal, a gente traz aqui até de forma exemplificativa, ela pode acontecer de três formas, né? Quanto ao órgão sujeito de que emana, quanto aos meios que são utilizados para alcançá-la e quanto aos resultados obtidos. E a gente vai apresentar cada uma dessas possibilidades, pessoal, de interpretação, tá certo? Então, a interpretação no que diz respeito aos sujeitos que a realiza, né? Então, a gente traz esse quadro exemplificativo de Rogério Greco, em que a interpretação quanto aos órgãos pode ser autêntica, que ela pode ser contextual ou posterior, ela pode ser doutrinária, ela pode ser jurisprudencial, vinculante e não vinculante. Então, vamos lá apresentar cada uma dessas situações. Autêntica, pessoal. Ela vai ser autêntica a interpretação que é realizada pelo próprio texto legal. Então, em determinadas situações, a lei, né, com a finalidade de tirar, né, qualquer dúvida quanto a este ou quanto àquele tema, resolve ela mesma no seu corpo fazer a sua interpretação. Então, a interpretação autêntica, ela pode ser, pessoal, considerada contextual ou posterior. Ela também pode ser dividida, né, nessas duas possibilidades. Ela vai ser contextual. A interpretação realizada no mesmo momento em que é editado o diploma legal que se procura interpretar. E posterior é a interpretação realizada pela lei, né, depois da edição de um diploma legal anterior. Então, dentro dessa possibilidade de interpretação autêntica, né, a gente vai ter a interpretação na própria lei, né, na própria legislação em si, e aí ela vai ser contextual ou posterior. Contextual, Ctrl+C, a interpretação naquela própria legislação. E posterior, quando tiver uma outra lei, né, que venha editar aquele diploma legal anterior. A interpretação doutrinária, pessoal. Então, a gente vai trazer aqui o entendimento dela. A interpretação doutrinária é aquela que é realizada, né, pelos estudiosos do direito, os quais, comentando, né, sobre a lei que se pretende interpretar, emitem opiniões pessoais. Então, essa interpretação doutrinária, pessoal, existe a lei e aí vai ter os estudiosos, né? Vai ter Rogério Greco, Fernando Capês e outros doutrinadores do direito penal, muito importante, que vão trazer a sua contextualização, né, a sua percepção
como um todo sobre determinada legislação, né, determinado artigo específico de uma lei. A interpretação judicial, por sua vez, pessoal, é aquela realizada, né, pelos aplicadores do direito. Quem são esses aplicadores, pessoal? Pelos juízes de primeiro grau ou magistrados que compõem os tribunais, né? Então, por intermédio de suas decisões, os magistrados tornam a lei viva, né, aplicando na solução dos casos concretos, né, que lhes são apresentados. Então, nessa primeira exemplificação, né, do tipo de interpretação, a gente tem a autêntica, a gente tem a doutrinária e a gente tem a judicial. Acredito que ficou bem claro, né, pessoal? A autêntica, a própria lei esclarece, né? A doutrinária, os nossos doutrinadores vão trazer o entendimento, né, de melhor alcance àquela lei. E a judicial é aquela que traga, né, dentro das sentenças, dentro das decisões judiciais pelos nossos magistrados, nosso juiz de primeiro grau, os nossos juízes das nossas varas de comarca dos nossos municípios, né, os juízes que estão representando os municípios, ou os magistrados, né, que compõem os tribunais, o Tribunal de Justiça, né, que representa o Estado do Piauí e os outros tribunais como um todo. E a gente vai seguir aqui para a próxima apresentação, né, de forma doutrinária, da classificação da interpretação. Então, vai ser quanto aos meios empregados. A interpretação ela pode ser, pessoal, e a gente traz aqui, literal, gramatical, teleológica, né, a sistêmica ou sistemática e a histórica. A gente vai apresentar cada uma delas, né? O importante é que vocês tenham esses quadrozinhos aqui que a gente tirou do Rogério Greco, professor da área de Direito Penal, e que nos auxiliam, né, nesse processo de compreensão, né, e facilitação do conhecimento. A interpretação literal, pessoal, gramatical, é aquela que o exegeta, né, se preocupa simplesmente em saber o real e efetivo significado das palavras. Então, o intérprete, obrigatoriamente, ele deve buscar o verdadeiro sentido e alcance das palavras para que possa, né, dar início ao seu trabalho de execução, né, de uso daquela legislação. Então, a interpretação literal gramatical, ele lê e ele interpreta em cima daquela lei. A interpretação teleológica, pessoal, o intérprete busca alcançar a finalidade da lei, aquilo a que ela se destina a regular. A interpretação lógica ou teleológica, ela consiste, né, na indagação da vontade ou intenção realmente objetivada na lei e para cuja revelação, muitas vezes, né, é insuficiente a interpretação gramatical. Então, essa interpretação teleológica ela vai além, né, dessa interpretação da própria lei em si. Ela vai ter um outro olhar mais aprofundado, tá? A gente tem a interpretação sistêmica, pessoal. Então, ela é aquela forma de interpretação, né, que tira os argumentos do pressuposto de que as normas de um ordenamento, né, ou mais exatamente de uma parte do ordenamento, como o direito penal, né, elas constituem uma totalidade ordenada, né, e, portanto, seja lícito esclarecer, né, uma norma deficiente recorrente ao chamado espírito do sistema, né, e mesmo indo contra aquilo que vinha a resultar, né, de uma interpretação meramente literal. E aí a gente tem a interpretação histórica, pessoal, em que o intérprete ele volta ao passado, ao tempo que ele foi editado o diploma que se quer interpretar, buscando os fundamentos, né, de sua criação, o momento qual atravessava a sociedade, com vista a entender, né, o motivo pelo qual houve a necessidade de modificação do ordenamento jurídico, facilitando ainda a interpretação, né, de expressões contidas na lei. Nessa interpretação histórica, pessoal, eu lembro quando eu fui fazer o curso de Direito em 2006, e aí o Código Civil de 2002 ele tinha sido alterado, né, naquelas proximidades, então nos livros doutrinários do direito sempre fazia relevância ao Código Civil de 1916, e aí fazia essa interpretação histórica, né, para que pudesse contextualizar e a gente pudesse compreender melhor. Então, dentro do ramo do direito, né, a gente também vai ter essas interpretações. A gente vai ter legislações, né, leis, que vêm a substituir outras, mas aí, às vezes, na própria interpretação doutrinária, na interpretação daquela legislação, né, na hora de utilizá-la, pode-se utilizar uma lei anterior que foi revogada, né, por essa lei nova, para que assim possa direcionar, né, seu entendimento, seu esclarecimento como um todo. Então, a gente vai seguir aqui a última forma de interpretação, né, a última forma de apresentar a interpretação, que é quanto aos resultados. Então, a interpretação ela vai ser dos 3 tipos, pessoal. Então, vamos aqui. Declaratória, restritiva ou extensiva, né, que pode ser em sentido estrito ou analógica, tá? Então, vamos seguindo aqui.
A interpretação declaratória. O intérprete, ele não amplia nem restringe o seu alcance, mas apenas declara a vontade da lei. Então, ele vai declarar exatamente o que está ali na lei e ponto final. A interpretação restritiva, pessoal, é aquela em que o intérprete ele diminui, restringe o alcance da lei, uma vez que esta, à primeira vista, disse mais do que efetivamente pretendia dizer, buscando dessa forma a apreender, né, o seu verdadeiro sentido. Então, preconiza, pessoal, o inciso 2 do artigo 28 do Código Penal, que a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos, né, não exclui a imputabilidade. E aí seria uma possibilidade de interpretação restritiva. A interpretação extensiva, pessoal, quando para que se possa conhecer a exata amplitude da lei, quem está lá interpretando, né, necessita alargar o seu alcance, haja vista ter aquela dito menos, né, do que efetivamente pretendia. Então, a título de raciocínio, quando a lei, né, ela proibiu a bigamia, criando para tanto, né, o crime previsto no artigo 235 do Código Penal, ele quis, de maneira implícita, né, também abranger a poligamia, porque a bigamia era casar com 2 pessoas e a poligamia era com várias pessoas, né? Então, tinha essa abrangência de extensão, tá, pessoal? A interpretação analógica, pessoal, que a gente vai falar aqui um pouquinho com vocês. Então, o legislador, em determinadas passagens do Código Penal, né, por não poder prever todas as situações em que poderiam ocorrer, né, na vida em sociedade e que seriam, né, similares para aqueles por eles já elencados, né, ele permitiu expressamente a utilização de um recurso, né, que também amplia o alcance da norma penal, conhecido como interpretação analógica. Então, essa interpretação analógica, pessoal, ela quer dizer que uma forma casuística, né, que servirá de norte ao exegeta, né, a quem está interpretando, segue-se uma forma genérica. Então, inicialmente, o Código Penal, atendendo ao princípio da legalidade, ele detalha todas as situações que quer regular e, posteriormente, ele permite, né, que tudo aquilo a que elas sejam semelhantes possam também ser abrangidas pelo mesmo artigo. A gente traz aqui, pessoal, a gente está quase encerrando a nossa aula. A gente tem aqui a perspectiva, né, da interpretação conforme a Constituição, em que a interpretação, a gente segue a ideia do que está na Constituição, né? Então, é o método de interpretação pelo meio do qual o intérprete, de acordo com a concepção penal garantista, né, ele procura aferir a validade das normas mediante o seu confronto com a Constituição. Então, as normas infraconstitucionais, elas devem sempre ser avaliadas e interpretadas de acordo com os princípios informadores, né, da Carta Constitucional, e não podendo, pessoal, de modo algum, afrontá-los sobre o ponto de vista, sobre a pena, né, de ver judicialmente declarada a sua invalidade, seja mediante o controle direto de constitucionalidade, exercido pelo o Supremo Tribunal Federal, seja pelo controle difuso, né, atribuído a todos os juízes que atuam individual, os monocráticos, ou coletivamente os colegiados. Então, a interpretação, pessoal, conforme a Constituição. O que é que quer dizer aqui, pessoal? Aqui, exatamente, a gente já disse, né, e dentro da disciplina de Direito Constitucional, como o professor Laudo, vocês vão ver que a Constituição é a carta maior. Ela está no topo da pirâmide. Então, toda e qualquer interpretação da lei penal, ela só pode acontecer, né, seguindo a idealização do que está na Constituição. Então, se tiver contrária, pessoal, vai poder o Supremo Tribunal Federal ou outros meios, né, outros modos, direcionar a inconstitucionalidade, né, dessa legislação. Dentro do direito constitucional, vocês vão ver essas percepções. Então, é extremamente importante, né, a gente perceber que o direito penal tem que acompanhar, né, e ter uma interpretação conforme o que está na Constituição. Né? São os direcionamentos, as diretrizes gerais para toda e qualquer legislação, e para o Código Penal não seria diferente. Então, vamos ver o que é que a gente ainda tem aqui para mostrar para vocês. A interpretação conforme a Constituição, né, mediante a interpretação conforme a Constituição, de acordo com o que traz Manuel Messias Peixina, ele diz que reconhece a supremacia da Constituição sobre todo ordenamento, né, jurídico, não só estabelecendo a hierarquia de uma lei superior sobre a outra de outro nível inferior, como também exercendo, né, a vigilância da constitucionalidade das leis. A analogia, pessoal, é uma outra forma de autointegração da norma, que se aplica, né, na hipótese não prevista em lei à disposição geral relativa a caso semelhante. Então, aqui por analogia, costuma-se fazer, né, referência
há um raciocínio que vai permitir transferir, né, a solução prevista para determinado caso a outro não regulado, né, expressamente pelo ordenamento jurídico, mas que comparte, né, com o primeiro certos caracteres essenciais ou a mesma, né, ou suficiente razão. Então, vai vincular, né, a matéria relevante a essa situação. Então, aqui, pessoal, a gente encerra o nosso ciclo da nossa aula de hoje. A gente vai só relembrar os principais pontos que a gente trabalhou. A gente trabalhou as fontes do direito, né, a lei, que é a fonte imediata, costumes, princípios gerais do direito. A gente trabalhou a norma penal, né? E a gente fechou a nossa aula com a interpretação da lei, né? Apresentando as suas possibilidades dentro da forma doutrinária, né? Espero que tenha ficado claro para vocês, pessoal, para que na próxima aula a gente dê continuidade ao nosso conteúdo. Então a gente deixa o nosso abraço aqui gigante a todos os nossos municípios espalhados por todo o nosso Piauí. A gente fica muito feliz que vocês ficaram até o finalzinho da aula. E aí na próxima aula a gente dá continuidade ao nosso conteúdo, tá? Então, um bom resto de quinta-feira para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula, pessoal.